Bom, o tema de hoje é vida estressante, então vamos lá. Eu e a minha família fizemos uma transição de vida e nós saímos da cidade urbana e hoje nós vivemos no campo. Então, as mudanças são coisas que são tantas que a gente não tem nem dimensão. E a gente só foi percebendo isso ao longo do tempo, porque muita coisa foi mudando organicamente e a gente só foi, um tempo depois, a gente foi pensar como estava diferente. Bom, como é que eu entendo que é uma vida estressante? Tem vários tipos de estresse, de vida estressante. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhava muito e isso era bom, era positivo eu ter muito trabalho e ao mesmo tempo eu não tinha tempo. E isso não era positivo, mas eu não enxergava assim. Então, eu tinha uma vida estressante e ao mesmo tempo eu achava que isso era praticamente a solução dos meus problemas, porque antes de eu investir na minha carreira, quando eu comecei a investir na minha carreira, era o que eu queria, ter volume de trabalho e ter uma carreira dentro dessa profissão que eu escolhi. Quando eu conquistei isso, então para mim eu tinha o que eu queria ter, eu conquistei o que eu queria. E o fato da minha vida ser estressante, assim, já era uma coisa que eu sabia que aconteceria. Eu já sabia como é que era a profissão. Então, quando eu estava vivendo a minha vida estressante, eu estava completamente dentro do esperado. E aí eu não entendia como sendo uma coisa ruim. E não era. Inclusive não era, porque eu fazia tudo o que eu precisava fazer e estava tudo bem. Só que tem também um outro tipo de vida estressante, que não era a que eu estava vivendo, mas a gente pode trocar essa ideia juntos, que é o fato de que algumas pessoas estão investindo na sua carreira no início, ou às vezes estão há muito tempo tentando e não tem aquela movimentação, não tem aquele estresse esperado e a vida vai passando e esse estresse, e é um estresse diferente e igualmente é difícil de lidar porque a gente não tem possibilidade de mudança, porque a profissão não está indo bem, mas notem que nós estamos o tempo inteiro focando em profissão. Bom, o tema de hoje é vida estressante, então vamos lá, vamos explorar isso. Uma vida estressante pode ser tanto por um excesso quanto pela falta, ok? Porque a gente vive para se superar e é necessário porque a gente vai aprendendo a lidar, vai adquirindo maturidade e dessa forma as coisas vão se resolvendo e é muito legal, inclusive, quando a gente sente que conseguiu sair de A e chegar em B, numa situação que a gente queria mudar e conseguiu mudar. Então, como eu havia dito, eu e a minha família, nós mudamos a nossa vida e nós saímos de uma situação estressante. Eu e meu marido, a gente trabalhava os dois com profissões estressantes, assim, de alto impacto.
e noite e tal, dormia tarde, acordava cedo, enfim. E isso nos gerava, então, retomando, nos gerava um estresse que era do excesso de trabalho, mas também tem o estresse que é da falta de trabalho, que é pensar que a pessoa quer, precisa, deseja e não está conseguindo. Isso também é estressante, principalmente porque nas cidades, nas grandes cidades onde nós vivemos, onde nós vivíamos, existe uma pressão muito grande por resultados, né? A pressão pelos resultados, ela nos empurra o tempo inteiro para mais, para trabalhar mais, para ter mais horas trabalhadas, para ter mais dinheiro, para ter mais sucesso, mais. E chega uma hora que a gente começa a se dar conta que não vai parar nunca esse mais, e chega uma hora que a gente, inclusive, percebe que tem outras coisas que a gente também precisa e também quer e também deseja e não consegue, nem vai conseguir se no trabalho o ritmo for esse. Então se torna um problema, se torna um estresse, um outro tipo de estresse, que bom, eu saí de uma carreira que eu queria adquirir sucesso e consegui adquirir o sucesso. E agora eu tenho uma carga de trabalho fortíssima e eu estou estressada porque eu trabalho muito e não tenho a qualidade de vida que eu gostaria de ter. E aí se torna um caminho sem volta, e nós estávamos nesse caminho, porque o trabalho ele vai aumentando naturalmente, organicamente, assim para quase todo mundo. A menos que a pessoa tenha uma profissão de concurso público, onde ela vai ter sempre o mesmo ritmo. Aí, ok, talvez ela tenha também estresse, porque ela tem que chegar na hora tal, sair na hora tal, fazer a mesma coisa todos os dias, e isso se torna um estresse. Bom, em outro momento eu vou fazer um vídeo sobre a gente amar o que faz e encontrar uma profissão que a gente ama. É uma coisa que eu acho que é bem delicada para muita gente. E eu larguei a minha vida na cidade, em uma grande cidade, tendo encontrado a profissão que eu amava, e eu estava dentro dela e fazendo o que eu amava. Mas existem outras coisas, né? Existem outras coisas. Então, eu tenho uma teoria que não é uma teoria testada, eu não li, mas eu senti ao longo da minha vida que a cada 2 anos na vida da gente, a cada 2 anos que a gente fica numa mesma situação, fazendo a mesma coisa, experimentando uma profissão, uma conjuntura de vida, no final de 2 anos a gente precisa de uma mudança. A gente começa a não querer mais vivenciar as coisas do mesmo jeito. A gente tem uma tendência a não entrar para o 3º ano. E eu vivenciei várias vezes isso. Claro, se a gente está numa situação onde a vida não é tão ruim, ou vamos dizer assim, eu estou numa profissão que eu não gosto. Depois de 2 anos numa profissão que eu não gosto, as coisas vão ficar muito mais difíceis, porque eu não vou mais aguentar, porque eu já fiquei 2 anos fazendo aquilo que eu não gostava. Ao contrário disso, se eu estou numa profissão que eu gosto, mesmo assim, ao final de 2 anos, eu vou querer mudar.
mas não é bem difícil, é muito mais tranquilo. Mas com certeza alguma coisa vai me empurrar para uma nova etapa, para uma mudança, nem que seja no próprio trabalho, mas um curso, agregar valor, fazer alguma coisa diferente. E isso aconteceu comigo a vida toda. E hoje eu já sei, já lido com as coisas, entendendo que os ciclos funcionam assim, dessa forma, comigo. É uma coisa bem pessoal que eu estou dizendo, não tenho aqui intenção de criar uma nova teoria, nada disso, mas eu gostaria de saber se as pessoas têm também essa vivência. Pelo menos em casa, eu e meu marido, a gente percebeu esse movimento na nossa vida. Ele também. Bom, então, o vídeo é sobre vida estressante, então, retomando, eu acho que existe um pouco de confusão sobre a vida estressante, sobre os tipos de vida estressante. É por isso que eu resolvi falar um pouco sobre essa questão de uma vida estressante porque trabalhamos demais, ou uma vida estressante porque não temos trabalho, ou uma vida estressante porque temos trabalho, mas gostaríamos de outras coisas, enfim. Eu acho que o importante é a gente chegar à conclusão de que essa vida estressante não está de acordo com o que a gente quer, se é que não está, porque existe momento para tudo na vida, e até mesmo para vivenciar uma vida estressante tá tudo bem, beleza, eu me proponho a isso até que algo vá mudar minha vida. Isso é um perigo, e é por isso que eu resolvi fazer vídeos no YouTube e fazer esse trabalho de divulgar tudo isso, porque, como eu já disse um pouco atrás, essa vida estressante que a gente conquista através de um trabalho que vai crescendo, ela praticamente toma conta da vida da gente, ela começa a comandar. Então, se essa profissão é a minha profissão, se eu tenho que dar conta dela para que eu tenha a estrutura que eu criei por causa dessa profissão e desse salário e dessa empresa, se for uma empresa, enfim, isso tudo é retroalimentado e aí se torna um ciclo sem fim, infinito. Infinito. Estresse infinito, vamos dizer assim. Então, como é que foi que a gente fez, né? Nós fomos, a nossa vida mudou por causa da pandemia. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, porque de repente alguém pode chegar e me dizer, mas eu não tenho uma situação como vocês tiveram de ter a pandemia. Sim, é verdade, mas o que eu venho fazer aqui quando eu resolvo fazer um vídeo e comentar e contar a nossa história é porque foi só vivenciando isso, foi porque a gente teve a condição não foi uma condição escolhida, foi uma condição. Nós fomos obrigados a olhar para a nossa vida com outros olhos, sim, por causa da pandemia. Só que o que a gente descobriu? Que olhar para a vida com outros olhos pode mudar tudo. E se pode mudar tudo, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem fazer um movimento ou vários movimentos para promover essa mudança, se vocês desejam, porque se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês têm essa vontade, têm esse desejo dentro de vocês.
A minha intenção é ajudar as pessoas a se darem conta daquilo que nós só nos demos conta porque nós viemos parar num paraíso, num mini paraíso, e levados pela pandemia, nós acabamos entrando em silêncio, em comunhão com a natureza, onde nós mudamos a nossa relação com a natureza e conosco. Mudamos a relação do eu mesmo e sentir por tanto tempo, porque às vezes eu já vi muita gente dizer que tem tanto costume de estar na vida estressante que se ficar um fim de semana, for viajar e ficar um fim de semana num sítio, quando chega na segunda-feira já tá louca para voltar, ou louco para voltar para a loucura. Eu sei disso, eu não sentia isso, tá? É muito maluco, porque realmente eu nunca senti isso. Pelo contrário, eu e minha família, nós sentíamos uma depressão pós fim de semana. Segunda-feira era sempre um dia péssimo. Mas eu entendo que tem pessoas que vão imaginar assim, eu não conseguiria ficar na calmaria de um lugar tranquilo, calmo, na paz. Notem que isso não é natural. Não é natural. Porque a calmaria, a paz, o silêncio, a conexão, a natureza, os pássaros, as árvores, o ar puro, a harmonia, eles estão sim em contato, eles são sim naturais para nós. E se a gente não sente isso e se conecta muito mais com o estresse, com a correria, com a cidade, com a poluição, com o trânsito, tem que olhar para isso, tem que dar uma olhada para isso, porque significa que vocês podem estar se conectando com algo que não traz saúde. Não traz saúde, porque não é saudável, a vida estressante não é saudável, ela vai cobrar uma conta, né? Mais dia, menos dia, ela vai ter uma conta para cobrar. Então, a gente não fez a nossa mudança de vida por conta da vida estar cobrando essa conta. Se bem que até já estava, mas não foi consciente. Mas a gente hoje enxerga com clareza que a conta já estava ali, na verdade, porque nós estávamos acima do peso, super sedentários. Hoje a gente reduziu o peso, estamos muito menos sedentários, enfim, nós temos uma lista gigantesca de mudanças. Hoje o vídeo é sobre uma vida estressante, né? Um bate-papo sobre o que é uma vida estressante para nós e para vocês, mas em outro momento eu vou fazer um vídeo também sobre uma vida de paz, mais tranquila, mais calma, e eu acho que vai ser bem legal, porque para a gente ter um contraponto mesmo. E é isso, gente. Obrigada por virem assistir e eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar perguntas, eu vou responder com o maior carinho. Podem mandar perguntas pelo Instagram também, nosso Instagram é recantodaterra.rs. E é isso, estamos aí para trocar. Beijo, beijo.